Olá, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o terceiro ato da segunda temporada de Arcane, que foi ao ar nesse sábado, dia 23. E assim, gente, que impactante. Não só marca o final dessa segunda temporada, mas também como o final da história da série, né? Apesar deles já terem falado que Arcane foi só o pontapé inicial, que tem outras histórias para serem contadas sobre esse universo, eu não poderia estar mais feliz, foi extremamente emocionante e eu quero falar de alguns detalhes aqui com vocês, porque tem muitas coisas que eu inclusive tinha falado no meu vídeo anterior e eu quero retomar algumas coisas aqui também, ou seja, esse vídeo vão ter spoilers dos 3 últimos episódios da segunda temporada, ok? Mas antes, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente teve aqui 3 episódios muito impactantes. Eu particularmente gosto muito como Arcane consegue distribuir narrativamente dentro dos atos como que vai contar determinadas histórias. E uma das coisas que eu tinha falado sobre o segundo ato é que eu senti falta de alguns desenvolvimentos, como da Rosa Negra, e também, né, a gente ter visto mais do Echo e do Heimerdinger, que a gente viu aqui. Obviamente estava guardada 7 chaves para essa grande finalização. Então aqui a gente teve um terceiro ato que foi mais sobre explicação e ação também, porque a gente viu a guerra ali, né, no último episódio. Eu vou chamar a atenção de alguns detalhes de cada episódio, justamente porque eles fizeram essa separação, né? Eu gostei que logo no sétimo a gente teve a explicação para onde foi o professor e para onde foi o Echo, e em paralelo a isso a gente também viu para onde foi o Chase. E eu tinha falado que eu tinha ficado com uma sensação meio de multiverso, o que é que acaba acontecendo aqui, né? Quando a gente vai para esse universo em que o Echo vê como seria a subferia na nação de Zal, né? Que o Silco e o Vander, eles tanto sonhavam, né? Tanto que tem até o estranhamento dele ali vendo o Silco, que tava tudo bem, né? A gente vê uma versão em que a Jinx, ela não ficou do jeito que ficou, né? Pelos abandonos, pelas perdas que ela teve aí ao longo do processo, apesar de ter tido ali a perda da Vi. E assim, gente, Echo e Jinx era um casal que a gente não sabia que precisava, mas precisava. Eu simplesmente amei, queria que tivesse desenvolvido mais, e refletindo até sobre a primeira temporada, faz sentido porque eles eram os mais novos também ali, né, do grupo. Mas ao mesmo tempo, ficando aqui só para esse momento final da série, eu acho que também traz um aspecto muito bonito dessa relação deles, né, porque no final das contas, o Echo, ele tinha muita raiva da Jinx em muitos momentos em que a gente via a Vi meio que não desistindo dela, mesmo que ela estivesse do outro lado. A gente já viu o Echo externalizando, falando que a Jinx já era, que ela era capanga do Silco em determinado momento, que ela estava entregue, teoricamente, às coisas ruins ali da subferia. E dentro de um momento tão impactante com a morte dela, né, simbólico ali. Assim, gente, eu juro pra vocês, eu imaginava muito que a Jinx e a Vi, elas iam conseguir sobreviver, até por aquela questão que eu falei, né, que a cidade iria respeitar elas, como ser um arco meio completo do que vinha sendo falado desde o primeiro. Mas eu acho que Arcane também não é sobre finais felizes, né, eu acho que aqui eles deixam muito claro, principalmente quando eles trazem a discussão sobre a humanidade e as perdas e o que a gente aprende com essas perdas. Então, pra mim, foi muito legal ver o Echo com um sentimento positivo sobre a Jinx nesse momento tão impactante que foi a morte dela, né? Eu acho que o arco da Jinx, de uma forma geral, independente das coisas que ela fez, né? Ela fazia algumas coisas erradas e tal, eu sempre torci muito para ela, porque eu sempre compreendi muito como a série conseguiu construir aspectos sobre o abandono dela, sobre ela ter sobrevivido, né? Eu acho que quando a gente tem o arco aqui da subferia, de uma forma geral, eles sempre falam sobre sobrevivência. Então tem algumas atitudes dos personagens ali da subferia que eu particularmente não fico completamente contra, não. É bem compreensível entender como chegou a determinada atitude. Então eu acho que algumas atitudes da Jinx eram bem compreensíveis, da mesma forma da Vi, né? A Vi, por muitos momentos, a gente queria que ela tivesse ali do lado da Jinx e ela acabou não ficando. Eu questionei algumas atitudes dela, mas ao mesmo tempo você compreende dentro dessa construção em que ela buscava mudança, em que ela queria que as coisas fossem boas, né? E principalmente, né, em que ela queria que Piltover visse o que acontecia de fato ali na subferia. Tanto que isso é um aspecto meio que retorna aqui, né? Quando a gente vê aquela cena do conselho final ali no 8º episódio, a gente vê que é meio que o conselho de quem sobrou, né, dentro dessas perdas, que eles precisaram se unir para batalhar contra algo
que foi criado meio que por eles também ali, né? E isso também traz o entorno da discussão do próprio Victor, né? Que ele fala sobre as imperfeições da humanidade e é bastante complementar, inclusive, com o que ele já tinha falado no final do ato 2. Quando o Victor fala, agora eu entendi tudo, pra mim ali é muito complementar ao que a gente viu em que em todas as variantes ali, né, do que acontecia com o Piltover e tal, ele sempre seria salvo pelo Chase. A humanidade em algum momento, quando chegava nessa perfeição, a busca acabava, então ficava algo sem propósito, né? Então é muito bonito como finaliza Arcane, porque ele traz para esse plano principal a discussão que sempre foi a série, né? Que é justamente essas relações humanas, às vezes como a gente machuca quem a gente mais ama, ou até mesmo essa busca, né, de sempre ter uma melhoria e acabar se tornando uma arma, e essa arma que era para ser algo bom, ao mesmo tempo é algo que extermina com a humanidade, e nessa busca da perfeição, a perfeição acaba sendo tediosa até certo ponto, né, porque não tem mais o que perseguir. E também, né, a discussão sobre o poder de escolha, né? O Victor, ele tem até um ponto válido, né? Que ele fala que as pessoas, elas têm uma percepção de escolha, mas que elas realmente não estão escolhendo as coisas. E, de novo, eu acho que Arcane, desde a primeira temporada, trouxe essa discussão muito bem focada ali, né? Principalmente quando a gente tem essa discussão social, né? De como era Piltover e como era a Subferia e como era a idealização, né, da nação de Zaun, ali do Silco e do Vander. Em determinado momento, as escolhas elas também eram falhas porque não dependia inteiramente daquelas pessoas. E eu acho que essa discussão, principalmente quando a Vi, ela chega ali nos primeiros episódios e fala pro conselho, gente, vocês não estão olhando pra Subferia o que tá realmente acontecendo lá, porque a gente tinha aquele grande conselho que fazia as escolhas do que supostamente seria melhor para as pessoas, e eu acho que o conselho também, ele é um bom paralelo a esse brincar de Deus da humanidade. O Victor nada mais é do que uma personificação do que é uma pessoa brincando ali de Deus, que acha que pode escolher pelos outros, que acha que a perfeição vai resolucionar, e fala sobre como a humanidade das pessoas era corrompida, ao mesmo tempo em que se perde essa humanidade quando tem essa busca, né, por essa perfeição que ele idealizava tanto. O Warwick, que era o Vander ali, né, ele é exatamente isso, né, essa perda da humanidade. E o projeto dele só é possível justamente com essa perda da humanidade. E o próprio Victor, a gente acompanhando ali o arco dele, a gente também tem essa percepção. Por isso que também é tão importante quando a gente vê um momento que só aparece o olho dele, porque ele estava tão encapsulado naquela persona, naquele robô, né, que ele se tornou, que ele também teve a perda da sua humanidade e de enxergar a humanidade como algo realmente imperfeito. E por isso que também é simbólico, né, a gente vê o final ali com esse novo conselho, porque acaba sendo uma estrutura equivalente ao que eles tinham. Lógico, eles trazem a discussão sobre aprender com os erros e não deixar esquecer o que aconteceu. E pra mim eu também acho muito simbólico, por exemplo, a Sevika entrar ali no conselho, né, principalmente porque ela sempre foi uma capanga muito leal ao Silco, então ela tem essa característica muito positiva, mas ela acaba entrando ali no conselho também como algo que a gente já tinha visto antes também, como por exemplo a entrada do Chase, ou o próprio Victor, né, que ele não essencialmente era do conselho, mas ele foi uma pessoa que conseguiu sair da Subferia e ir pra Piltover, e principalmente numa série que discute tanto sobre a nossa humanidade, né, e as nossas falhas humanas, a gente já viu também na representação da humanidade como a gente infelizmente repete muitos erros, né, a própria série traz ali na discussão falando que haveriam outras batalhas, mas principalmente que é o que a gente vive repetindo na tecla, né, de como às vezes a história ela fica subjetiva, né, porque não essencialmente as pessoas vivenciaram aquilo. Ali no final a gente vê as pessoas que vivenciaram isso, e o intuito de não repetir a história, mas vê aí na história da humanidade quantas vezes acabou se repetindo, mesmo a gente tendo o histórico ali do passado. Por isso que eu achei também muito simbólico ali a reconstrução do conselho, porque a gente tem a mesma estrutura inicial do que a gente tinha. Por isso que eu acho interessante a gente ter estruturalmente algo muito parecido de como iniciou a série, principalmente em episódios em que o próprio Victor mostra pra gente em que as tentativas dele acabavam sendo equivalentes. Por mais que dê uma sensação de esperança
e de reinício. Ainda assim tiveram perdas muito significativas, e não é à toa que a Jinx morre. E a Jinx era uma representação de um símbolo, né, até então. Então é por isso que eu falo, como apesar de querer, né, que a Jinx e a Vi sobrevivessem ali, é muito compreensível o porquê narrativamente a série escolhe matar uma personagem que é tão querida, né? E olha como é importante como eles fazem a construção da Jinx aqui. O arco da Jinx também é muito atrelado a essa perda dela, essa solidão dela, e ela finalmente se encontra quando ela tá realmente completamente sozinha, em que ela não tinha mais a Vi, ela não tinha mais o Silco, e ela se torna esse papel em que ela seria a irmã mais velha ou a imagem responsável ali pra Isha. Então, o que ela faz ali, o sacrifício dela ali pra Vi, é um paralelo equivalente ao que a Isha faz pra ela no final do segundo ato. Cara, é muito bem escrito, simplesmente. E apesar de eu ter me atravessado, já ter falado bastante sobre o fim, eu queria apontar algumas coisas também que os episódios trouxeram que eu achei extremamente interessante. Primeiro, todo o desenvolvimento da Mel como maga e o desenvolvimento da Rosa Negra, e eu achei extremamente interessante porque no último episódio, quando a gente vê as batalhas, eu não sou uma jogadora de LoL, né? Já falei aqui pra vocês, as minhas reviews elas são inteiramente com o que eu assisto ali da série, mas não quer dizer que eu não tive contato com outros jogos de MMO, RPG e etc. E eu senti que a batalha final, ela trouxe muito uma sensação de jogo. Então, as magias ali acontecendo, a agilidade, né, de tiros acontecendo, muita coisa acontecendo em tela. Pra mim passou uma sensação quase como se fosse jogar LoL, e eu achei isso interessantíssimo que eles trouxeram aqui. Vocês aí que jogam, me disse, também passou essa sensação, ou se é exatamente essa sensação. E outra coisa que eu não podia deixar de falar é que a série ela tem alguns paralelos muito interessantes de estrutura mesmo, né? Porque quando eu tinha falado que eu tinha sentido falta do Echo e do Heimerdinger, teve uma pessoa específica que, se eu não me engano, falou na rede vizinha lá que vocês têm que se conformar que eles são coadjuvantes. E muito pelo contrário, não são. Eu acho que eles são paralelos incríveis da criação científica, né? Que a série discute, por mais que tenha uma temática fantasiosa e que envolva a magia, eu acho que eles são paralelos bem equivalentes até ao Victor e o Chase. É lógico que ali eles são criadores, mas dentro de uma série que fala de algo cíclico, né, da humanidade, a gente não pode esquecer que o professor, por diversas vezes, avisou, né, que ele já tinha visto povos sendo dizimados por conta de magia, da criação, né, por conta desse poder. E é interessante porque o Heimerdinger, ele é um personagem que por muitas vezes fala quanto tempo que ele estava ali. Então, quando ele encontra o Echo, ele fala que estava há mais de 1100 e poucos anos esperando por ele. Então, ele sabia, e não é à toa também o sacrifício dele ali. E eu achei extremamente sensacional a gente ver essa criação, né, dos fragmentos do Hextech, apesar da gente ver que a Jinx já guardava ali, né, alguns fragmentos para ela. Então, naquela própria realidade pós-Echo, e ainda mais ela vendo essa criação da cápsula do tempo, ela também poderia recriar, já que ela estudou ali junto. Então, também é uma ponta solta de algo que eles poderiam utilizar, de repente, em alguns dos spin-offs. E ele foi extremamente importante para que as coisas simplesmente não acontecessem, né? E outro paralelo que eu achei bastante interessante, da mesma forma que a série, ela é dividida em atos, né? 3 atos aí. Ali no episódio final, a gente também tem 3 arcos em solução paralela, né? Então a gente tem muito bem dividido o Chase e o Victor, a Mel, a Kate e a Ambessa, assim como a Vi, a Jinx e o Echo, e eu incluiria o Vander também, por toda a relação deles, inclusive da própria subferia inicial ali. Então é interessante, eu acho que a série ela trabalha em ciclos em vários aspectos, né? Então é muito interessante como o roteiro aqui ele é feito. E é por isso, gente, que assim, pra mim Arcane é uma das melhores animações da década. E é muito louco pensar isso, porque assim, eu não tenho contato com o material original, que nem eu venho falando aqui nos vídeos, né? Mas acaba sendo um universo que eu particularmente amo muito. Eu acho que ele acaba tirando um pouco esse efeito nostalgia das discussões que a gente sempre acaba trazendo, né? De, só dá certo porque tem nostalgia. E não, você acaba agregando um público novo que super funciona também. Porque é muito fácil, por exemplo, quando a gente fala de Aranhaverso, que é uma das minhas animações favoritas, eu já tendencio a gostar, principalmente porque eu gosto do universo do Homem-Aranha. E é interessante trazer o Aranhaverso também, porque muito se falou, principalmente do segundo filme,
como foi muito trabalhoso eles fazerem devido às diferentes animações que o filme tinha. Se eu não me engano, o criador, na época, ele tinha até falado que o segundo filme foi como criar 9 universos diferentes, ou 7 universos diferentes, algo assim, porque eles tinham 7 animações diferentes. Então eles precisaram criar esses 7 universos, né, a estética, os personagens ali, como que eles seriam dentro desse multiverso. E eu acho que a Arcane faz isso também. A gente tem diferentes estilos de animações aqui. Eu tinha falado muito sobre aquele stop motion, da forma que ele contava história, e ao mesmo tempo que tinha alguns momentos parados. A gente via, por exemplo, a Jinx andando ali no meio da galera, então tinha a animação que acontece normalmente. Aqui nesse a gente vê uma animação mais de traço e a história sendo contada ali, sendo contextualizada. E cada uma dessas histórias era uma animação, era um tipo de arte diferente. Então Arcane tem um cuidado tão absurdo, além de uma história espetacular. Eu venho falando aqui o vídeo inteiro, né? O roteiro dessa série e a forma como ele trabalha em ciclo é fenomenal, assim como a parte artística, assim como a trilha sonora, que é muito destacada. Assim, eu não poderia estar mais feliz com esses 3 últimos episódios, não só esses 3 últimos episódios, mas o que foi essa obra Arcane, as 2 temporadas, simplesmente maravilhoso. Mas eu quero saber de vocês, tem mais algum detalhe que eu acabei não falando aqui? Gente, é muita coisa aconteceu, provavelmente faltou sim falar. Ah, eu sei uma coisa que faltou e eu não posso deixar de falar, não posso esquecer. Finalmente tivemos Vi e Caitlyn na pegação absurda. Gente, a gente já tava contente ali com o beijo delas que rolou? Não, Arcane falou, gente, este é o casal do momento. E foi sensacional a cena, sensacional como eles construíram e sensacional a crescente também, né, dessa relação. E devo dizer, surpresa também com a traição da Mad ali quando ela entregou a Caitlyn pra Ambessa. E lógico, também a Mel, como ela agiu ali com a situação, como ela se tornou a loba que a mãe queria. Gente, são tantos detalhes essa série. Sério, a gente pode ficar por horas aqui falando. Eu amei simplesmente a construção, vocês viram, né? Então, mas deixa aí nos comentários se teve mais algum detalhe que eu acabei não falando e vocês queriam adentrar mais. Enfim, vamos discutir. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!